Amigos e amigas, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para mais uma meditação sobre aquilo que a igreja coloca para nós refletirmos nesse quarto domingo da Quaresma. A Quaresma já vai avançando, né? E à medida que a Quaresma vai avançando, a igreja vai colocando para nós assim termos de reflexão muito fortes, ligados assim à nossa vida, à nossa salvação, né? Enfim, a questão também do sofrimento, a questão do amor a Deus, a questão da salvação gratuita que Deus nos oferece. Exatamente é sobre isso que esse quarto domingo da Quaresma nos oferece uma reflexão. Vamos lá, vamos pedir ao Senhor que nos dê a sua graça, que nos dê a sua noite. Muito boa noite a vocês que já estão aí entrando, a Graça, Silvana, Ana Luísa, boa noite Henrique, Amaral, boa noite Marilene Ferreira. Vamos pedir ao Senhor a sua graça e a sua bênção para esta nossa reflexão. Peça ao Divino Espírito Santo que abra os olhos da sua fé, abra os ouvidos da alma, né? Para ouvir, para entender, para abraçar aquilo que o Senhor tem para nós neste final de semana, neste domingo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado. Renovareis a face da terra por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós sabemos, Senhor, que sem o auxílio da vossa graça, nós não podemos fazer nada. Sem mim, nada podeis fazer. Estamos conscientes disso, Senhor. Nós sabemos que nós somos servos inúteis se o Senhor não nos usar com a sua graça, com a sua bondade. Por isso, Senhor, imploramos nesta noite, neste momento, a vossa graça, a vossa bênção, para que nós possamos compreender a profundidade dos vossos mistérios e também, Senhor, conquistar a nossa salvação. Peço, Senhor, por mim neste momento, peço por todas as pessoas que estão entrando aí na nossa conversa, na nossa meditação, que o Senhor abra o coração de cada um de nós para compreender o que o Senhor quer nos colocar nessas leituras todas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Suplicando a Virgem Maria, nossa mãe e guia espiritual, que esteja conosco neste momento, intercedendo por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a vocês que estão entrando aí na nossa conversa. Vera Lúcia, Rosenei, muito boa noite. Isabel Lima, você está me agradecendo, eu também te agradeço a presença. Zildete, muito bem. Bem, meus irmãos, hoje nós temos, como sempre, a primeira leitura, depois do Salmo, né, responsorial, que é uma resposta que a gente dá a Deus diante da primeira leitura, né? Depois tem uma segunda leitura que é tirada da carta de São Paulo aos Efésios, que fala da misericórdia de Deus, e temos depois o Evangelho. Bem, o tema deste domingo, quarto domingo da Quaresma, é a misericórdia de Deus que nos salva, né? Mas essa misericórdia significa um Deus que nos procura, e quando nós vivemos no pecado, sejam as nações, sejam as famílias, ou sejam cada um de nós individualmente, Deus também tem que nos castigar, né? Mas esse castigo, né, não é uma maldade, não, São Santo Agostinho disse, é misericórdia de Deus. Ora, você que é pai, você que é mãe, quando o seu filho erra, desobedece, faz malcriação, faz coisas erradas, você dá um castigo a ele, não dá? Dá.
E se não dá, você não está agindo muito bem. Não? Então, se ele não faz as coisas bem feitas, muitas vezes você tira a mesada que você dá, ou você tira o celular, ou você tira um brinquedo, você não deixa ir numa festa, de modo que ele, né, diante desse castigo, que não pode ser humilhante e nem pode ser de bater na criança, nem nada, mas diante desse castigo pedagógico, ele mude. Então é muito importante que a gente entenda que nesse projeto de salvação de Deus para nós, entra a misericórdia, mas entra também a justiça. O que é a justiça? A justiça é a necessidade da correção de quem erra. Nós temos a justiça dos homens. Quando alguém faz alguma coisa errada, ele é punido pela justiça. Estamos vendo aí quanta gente sendo presa aí, né, nesse projeto Lava Jato. Quanta gente sendo presa. É justiça. Fez uma coisa errada. Para ele se emendar, para ele se salvar, para ele ficar melhor, para ele deixar de ser corrupto, ele tem que passar aí pela correção. Ora, Deus faz isso conosco também. Então vamos ver, por exemplo, a primeira leitura, que é tirada do segundo livro das Crônicas, é um livro da história do povo judeu, como o primeiro livro dos reis, o segundo livro dos reis, 1 Crônica, 2 Crônicas, né? Aqui o capítulo 36. Então, era o tempo do rei Joaquim, né, em Jerusalém, por volta aí do ano 600, mas esse povo estava vivendo na idolatria. Então, diz aqui o texto que naqueles dias todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Ou seja, um pecado muito grave. Né? Os chefes dos sacerdotes, né, e o povo, diz aqui, multiplicaram, muitas vezes, as suas infidelidades. Fazendo o quê? Imitando as práticas abomináveis das nações pagãs. O que eram essas práticas abomináveis? Gente, as nações pagãs, que tinham aqueles deuses, Moloque, Acerás, Baal, eles sacrificavam vidas humanas, sacrificavam o filho primogênito ao deus Moloque, o deus Baal. É isso que o povo judeu começou a fazer também. Ok? E diz aqui, profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O templo de Jerusalém, meus irmãos, para os judeus, simbolizava o próprio Deus, porque Deus habitava naquele templo. Então, quando o templo era profanado, Deus estava sendo profanado. Então começa a agir aquilo que a Bíblia chama de a ira de Deus. Mas essa ira de Deus não quer dizer um ódio de Deus. Não, Deus não pode odiar. Deus é perfeito. Essa ira de Deus é a justiça de Deus. Deus tem que agir. Por quê? Porque Ele não quer perder o seu povo. Assim como você não quer perder o seu filho que erra e você corrige seu filho que erra, Deus não quer perder o seu povo. Não, Deus vai atrás desse povo. Deus fez muitas alianças com esse povo, né, para trazer esse povo de volta para Ele, desde que esse povo separou dele lá no paraíso terrestre. E o demônio tomou posse da humanidade e do mundo, porque livremente os nossos pais optaram pelo demônio ao invés de optar por Deus. Ao invés de obedecer a Deus, optaram por obedecer ao demônio. Então, o demônio adquiriu um poder sobre a humanidade. Então, Deus vai buscar essa humanidade até chegar em Jesus Cristo. Até chegar no Calvário de Cristo, onde Cristo, então, consegue realmente eliminar, vencer o demônio. Bem, aí continua o texto dizendo, ora, o Senhor Deus de seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio de seus mensageiros, por meio dos profetas. Quantos e quantos profetas Deus mandou? Nós temos os 4 grandes profetas, né? Isaías, Ezequiel, né? Daniel, grandes profetas que Deus mandou, mas não adiantou. Depois tem os 12 profetas menores, né? Abacuque, Zacarias, Malaquias, Oséias, Naum, e aquele povo continuava no pecado. Ora, então diz aqui o texto, admoestando-os com solicitude todos os dias,
todos os dias, porque tinha compaixão do seu povo e da sua própria casa. Então, Deus amava aquele povo que virava as costas para ele e mandava os profetas todos os dias, mas não adiantava. Olha, a gente trazendo isso para nós, para a nossa vida. Quanta gente também está de costas para Deus. Quantas pessoas estão ouvindo aí a voz de Deus, a pregação da igreja, a pregação, mas continua de costas para Deus. Mas Deus não abandona essas pessoas, não. Nem essas nações que viram as costas para ele, nem as famílias e nem as pessoas, porque Deus ama o seu povo. Deus quer trazer esse povo de volta para ele. Não é? Então está aqui o texto diz, mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam as suas palavras, até que o furor de Deus se levantou contra o seu povo e não houve mais remédio. Ou seja, chegou um ponto que a paciência de Deus disse, não dá mais, tem que agir. Tem que fazer alguma coisa contra esse povo. É a chamada ira de Deus, a justiça de Deus, que não é maldade, é misericórdia. Porque curar o seu filho é misericórdia. Né? Quantas vezes, meus irmãos, eu tive que levar meus filhos pequenininho na farmácia para tomar uma injeção no bumbum, e ele gritando aqui no meu ouvido, mas é por amor que eu fiz isso. Não é porque eu queria vê-lo sofrer. Deus faz isso. Então, diz aqui o texto, não houve mais remédio. Até o ano 600 a.C., né, as 10 tribos de Israel que estavam ali na Samaria já tinham sido levadas para o cativeiro da Assíria, pelo mesmo motivo, e agora tinha a tribo de Judá que estava em Israel, a tribo de onde ia nascer o Messias. Mas essa tribo também chegou ao limite do pecado. Então, o texto diz, não teve mais remédio. Né? Então, os inimigos incendiaram a casa de Deus e deitaram abaixo os muros de Jerusalém, atearam fogo a todas as construções fortificadas e destruíram tudo o que havia de precioso. Ou seja, Deus tirou a proteção sobre Israel. É o que acontece conosco também, meus irmãos. Se a gente vira as costas para Deus, ora, Deus tira de sobre nós a sua proteção. E aí, meus irmãos, nós ficamos à mercê dos inimigos, especialmente do demônio. Então diz aqui, né, que então os inimigos invadiram Jerusalém, destruíram o templo, destruíram as muralhas de Jerusalém, que era algo sagrado para os judeus, né, e destruíram tudo que era precioso. E o texto explica, foi Nabucodonosor. Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, né? Levou cativos para a Babilônia todos os que escaparam à espada. Quem não foi morto no ataque, né, ali de Nabucodonosor foi levado para, né, a Babilônia, e está escrito aqui, e eles tornaram-se escravos do rei e de seus filhos, até que o império passou para o rei dos persas, depois de 70 anos. Como o profeta Jeremias tinha anunciado. Interessante isso, né? O profeta Jeremias, se você conferir, lá no capítulo 25, versículos 11 e 12, e depois no capítulo 29 de Jeremias, versículo 10, Jeremias, antes, né, já tinha dito, se nós não mudarmos, se o povo não se converter, nós vamos para o exílio, e vamos ficar 70 anos no exílio. E, de fato, meus irmãos, aconteceu. Esse povo começou a ser levado para o exílio da Babilônia por volta do ano 600 e só voltou do exílio no ano 530 a.C., quando o rei Ciro Pérsia dominou os babilônios e libertou o povo judeu para voltar para a Terra Santa. Então, Deus deixou aquele povo 70 anos exilado. Você sabe o que é um exílio, né? Imagina nós sermos obrigados a deixar o Brasil e nós temos que ser exilados num outro país aí, né? Sem a nossa língua, sem os nossos sacerdotes, sem... Já pensou que sofrimento? É que esse povo viveu. Mas foi o castigo que Deus tinha para usar para eles para corrigi-los, não é? E aqui o texto, então, da primeira leitura diz, assim se cumpriu a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias. Qual é a palavra? Abre aspas.
até que a terra tenha desfrutado de seus sábados. Ela repousará durante todos os dias da desolação, até que se completem 70 anos. Então, Israel vai ficar descansando. A pata de vocês vai ficar vazia. Até que se cumpram 70 anos e vocês possam voltar para cá. E a profecia se cumpriu perfeitamente. Né? Depois o texto diz, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, que tinha dominado, né, a Babilônia, por volta aí do ano 530 a.C., para que se cumprisse a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias. Olha que interessante, né? O profeta anuncia e Deus cumpre aquela profecia do profeta, né? Então, ele diz, não é? O Senhor moveu o espírito do rei Ciro, que era um rei pagão, né, da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino de viva voz e por escrito a seguinte proclamação. Veja que interessante, um rei pagão, Ciro, rei da Pérsia. A Pérsia muitas vezes combateu os judeus, a Pérsia muitas vezes combateu os babilônios. No entanto, esse rei foi movido, Deus moveu o espírito desse rei para libertar o povo de Israel. Veja que coisa interessante, Deus age até nos pagãos para fazer a obra dele se realizar. E aqui qual foi o decreto do rei Ciro, que mandou espalhar em todo o reino dele? Assim fala Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de lhe construir um templo em Jerusalém. O templo que os babilônios tinham destruído. Um outro rei pagão diz que recebeu do Deus do céu, né, a incumbência de restaurar esse templo de Jerusalém, que está no país de Judá, na Palestina. Quem dentre vós todos pertence ao seu povo? Que o Senhor, seu Deus, esteja com ele e que se ponha a caminho. É impressionante, meus irmãos, essa passagem, né, do Antigo Testamento. Um rei pagão persa que combateu tantas vezes contra os próprios judeus, agora esse rei movido pelo céu. Como será que aconteceu isso? Será que esses exilados que estavam lá na Terra Santa, que serviam o rei, porque o rei tinha servidores que eram judeus, né? Nós não vimos lá José no Egito, nós vemos lá Daniel que servia lá, o rei da Babilônia. Também aqui, certamente, ali naquele reino persa de Ciro, homens do povo de Deus certamente serviram ao rei e mostraram, pelos seus milagres, quem sabe, pelas suas obras, o poder do rei do céu e conquistaram do rei Ciro, tanto assim que o rei, né, chamou lá Zorobabel, Neemias, Esdras, o governador, o sacerdote, mandou voltar para Jerusalém, escreveu cartas para eles, para que eles pudessem atravessar outras regiões sem perigo, né? E para que fossem para Jerusalém reconstruir o templo, reconstruir a cidade. Veja como Deus age, né? Ele dá aquele castigo àquele povo de 70 anos, para aquele povo cair em si, mudar de vida, mas Deus providencia o resgate. Sabe, meus irmãos, conosco também é assim. Quando a gente passar por essas agruras da vida, às vezes a gente não sabe por quê, Deus está, muitas vezes, nos curando de uma maneira diferente, de uma maneira que a gente não gosta. Mas, às vezes, é o único jeito que Deus tem. Como diz aqui o texto, né? Não houve mais remédio. Então, também na nossa vida, quando não tem mais remédio, Deus age para o último remédio possível, que é o remédio da dor. Né? Por isso que o povo diz, quem não vem para Deus pelo amor, acaba vindo pela dor. Por quê? Porque Deus nos ama. Você fica pensando em todas as alianças que Deus fez para trazer o povo de volta, para salvar, né, a humanidade. Começou lá com Abraão, fez aliança com Abraão, a circuncisão. Não, primeiro começou com Noé, aliança, né, do arco-íris. Aí com Abraão, a circuncisão. Depois com Moisés, as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Depois com todos os profetas, depois com os reis, né? Com Davi, com os juízes, até que chega em Jesus Cristo e temos a nova e eterna aliança no sangue do Cordeiro, que
oferecido a justiça de Deus, repara todos os nossos crimes, todos os nossos pecados, gratuitamente, sem que a gente faça nada. É o que a liturgia de hoje quer mostrar. Muito bem, mas por que o povo muitas vezes age desse jeito, né? O coração endurece, né? E mesmo Deus falando, não muda, né? A igreja explica, são por causa das paixões desordenadas que agem no nosso coração e que a gente deixa tomar conta da gente. Então, as paixões desordenadas, da soberba, não sei, da ganância, do sexo, né? Acaba que vai amortizando a consciência, né? Vai fazendo a gente não enxergar mais a verdade de Deus e vai fazendo da vida da gente uma confusão, um conflito, brigas, discórdias, dissensões, né? Então Deus tem que entrar com o seu corretivo, né? Deus acaba tendo que entrar com uma medida, como diz lá, não houve mais remédio, né? Muito bem, mas aí vem o Salmo 136 e faz essa ligação com a primeira leitura. O Salmo 136 é a lamentação daquele povo que está lá sofrendo no exílio. Como a gente, quando está sofrendo, né, fica também se lamentando, lamuriando. Ai, que dor, que tristeza, o que eu faço? Né? Então o Salmo 136 diz assim, o salmista dizendo, lá no exílio da Babilônia, que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. O que quer dizer isso? Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Jerusalém, meus irmãos, significava, né, especialmente o templo, significava o próprio Deus. Era o que tinha de sagrado para o povo. Então, o salmista está dizendo, mesmo aqui, no exílio de Jerusalém, meu Deus, se eu esquecer de ti, prenda a minha língua no céu da boca, ou seja, que eu não possa nem te louvar mais. Porque a língua prendendo no céu da boca, a pessoa não consegue falar. É esse o sentido, né? Ele diz, né, junto aos rios da Babilônia, Tigres, Eufrates, né, e outros rios ali, nos sentávamos chorando, com saudades de Sião. Quem que era Sião? Jerusalém. Nos salgueiros por ali pendurados, penduramos nossas harpas, né? A harpa era o instrumento de corda que eles louvavam a Deus, cantavam o salmo. Por que penduravam as harpas nos salgueiros? Porque não tinham uma vontade de cantar, não tinham uma vontade de louvar, por causa da dor do exílio, né? E aí ele continua, pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos. Os opressores, os babilônios, pediram que eles cantassem. Nossos guardas exigiam alegria na nossa tristeza. A gente triste, longe da... Os guardas queriam que a gente cantasse para ele. Era uma verdadeira zombaria, né? Naquela tristeza deles. Cantai hoje para nós algum canto de Sião. Cantai para nós algum canto que vocês cantavam lá no templo de vocês. Canta agora, né? A interpretação da igreja que era uma espécie de zombaria que se fazia com o povo de Deus. E Deus permitiu, para aquele povo sentir a dor do exílio por tê-lo abandonado. É a dor da infidelidade, causada pela infidelidade. Sabe, meus irmãos, isso é muito para a gente também. A infidelidade é muito triste. Não só a infidelidade com Deus, mas a infidelidade, por exemplo, com um amigo, a infidelidade com a esposa, a infidelidade com o marido que trai a sua esposa por outra mulher, não é? Um dia ele vai sofrer nessa amargura. Vai, pode ter certeza. Entende? Então, a infidelidade que causou a dor desse povo. E termina o salmista dizendo assim, né? Como haveremos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Como? Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão. O que significa isso? Se de ti, Jerusalém, e um dia eu me esquecer, porque Jerusalém significava para aquele povo o próprio Deus. Esquecer o templo era esquecer o próprio Deus.
Então ele diz, se eu esquecer de ti, Jerusalém, se eu esquecer de ti, que resseque a minha mão. Por quê? Porque eu não vou mais poder dedilhar a harpa. Na primeira vez ele falou que a minha língua se colhe na minha boca, ou seja, eu não possa cantar, que a minha mão se seque, que eu não possa dedilhar a harpa. Por quê? Porque o salmista, ele cantava dedilhando a harpa, né? Como para nós hoje é o violão, né? Alguém me perguntou, professor, de onde é que o senhor tira essas coisas? É da sua cabeça? Não, não é da minha cabeça. Eu vou mostrar para você de onde que eu tiro. Um dos documentos que eu tiro é esse livro aqui, chama-se Intimidade Divina. Não é? Isso aqui eu trouxe de Portugal, mas você pode adquirir aí pela internet, né? Tem livrarias aí no Brasil que vendem essa intimidade. É uma coisa maravilhosa, essa intimidade divina. Ele explica todos os evangelhos do ano inteiro. Uma coisa fantástica. O autor é um padre chamado Padre Gabriel de Santa Maria Madalena. Ok? E tiro também da Bíblia de Jerusalém. Eu tiro também de outros... Por exemplo, eu já falei aqui na minha biblioteca, aqui eu tenho 3 volumes que se chamam Comentários Bíblicos. São 3 volumes, é da editora Loyola, não é da editora Cleofas, é da editora Loyola, chama-se Comentários Bíblicos, que comenta a Bíblia desde do Gênesis até o Apocalipse. Então é de lá, dessa exegese bíblica, que eu tiro essas coisas que eu vou aqui desdobrando para você. E que, evidentemente, um padre, numa missa de domingo, não tem tempo de fazer isso. Porque a homilia do domingo não pode ser de 1 hora, como eu estou fazendo aqui, não é? Muito bem, então aí você tem o Salmo, né? Aí ele termina cantando assim, se colhe a minha língua e se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar. Se não for Jerusalém, minha grande alegria. Ou seja, se eu te abandonar, ó Deus, porque abandonar Jerusalém, abandonar o templo para os deuses, significa abandonar Deus. Então, Senhor, quer dizer, aí você vê o quê? Todo o arrependimento daquele povo, a cura interior daquele povo. Que aí, depois de 70 anos, Deus vai trazer esse povo de volta para a Palestina. E aí vai reconstruir o templo, né? O sacerdote, né? Esdras, o governador Neemias, Zorobabel vão reconstruir o templo de Jerusalém, a mandato do rei Ciro. Bom, depois nós temos aí a segunda leitura, que a igreja tira da carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 4 até 10, que mostra o quê? A misericórdia de Deus. Por trás de tudo isso, a misericórdia de Deus. Deus que ama a sua obra, Deus que ama o seu povo, então Deus que não desiste do seu povo. Fez aliança até chegar em Jesus Cristo. Então, São Paulo diz assim, irmãos, Deus é rico em misericórdia. Está aí. Toda essa obra, né, é misericórdia de Deus. Por causa do grande amor com que nos amou. Porque Deus nos ama. Deus nos ama loucamente, dizem os santos. O grande São João Maria Vianney disse uma vez que se nós experimentássemos como é o amor de Deus, São João Vianney disse que a gente morreria de tanta emoção. Então, o São Paulo disse, né, que Deus aqui é misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Ele diz, quando nós estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu vida em Cristo. Gratuitamente. E como é que deu essa vida em Cristo, né? São Paulo fala, é por graça que vós sois salvos. Por graça. Graça quer dizer gratuitamente. Ninguém teve mérito nenhum, né? Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus. É interessante, lá na carta aos Colossenses, capítulo 3, São Paulo fala assim, se ressuscitastes com Cristo, estáis à direita de Deus, então buscai as coisas do alto, não as coisas da terra. Buscai as coisas do alto, não as coisas da terra. Né? Eu li uma passagem ainda hoje, na Liturgia das Horas, muito bonita, de São Gregório Nazianzeno, ele dizendo assim, poxa, se a gente
luta tanto para ter uma vida longa aqui na Terra, né? Vai a médico, vai a dentista, toma vacina, não sei o quê, para ter uma vida mais longa aqui na Terra. E ele fala, quanto mais cuidado, quanto mais luta nós temos que fazer para ganhar a vida que é eterna. Aqui a gente luta para quê? Para ter 80 anos? Para ter 90 anos? Para ter 100 anos? E a eternidade? Então, São Gregório Nazianzeno, que é doutor da igreja, né, lá do século IV, ele diz, nós lutamos tanto para ter uma vida longa aqui, e a outra, então, que é eterna? Por ela é que nós temos que lutar com muito mais força, com muito mais determinação. Né? Então, São Paulo diz aqui, é por graça que vós sois salvos. Agora, nós não podemos desprezar essa salvação. São Paulo diz, não deixe passar a graça de Deus em vão, porque ela pode não passar de novo. Não é? Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar, através dos séculos futuros, a incomparável riqueza da sua graça. Incomparável riqueza da sua graça. Né? E diz aqui, com efeito, é pela graça que sois salvos. Eu quero explicar isso. Com efeito, é pela graça, é gratuitamente, pelo poder de Deus, sem mérito nenhum nosso, que sois salvos mediante a fé. Aí está uma coisa muito importante, mediante a fé, que Jesus vai explicar no Evangelho daqui a pouquinho. A fé é que nos leva à salvação. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Por que a salvação é gratuita? Para que ninguém se orgulhe. Ninguém diga, eu estava abandonado, né, pelo pecado original, mas eu me salvei, eu voltei para Deus. Olha, meus irmãos, semana passada, né, ou melhor, essa semana, o Papa Francisco publicou um documento sobre a salvação. Eu quero ainda aqui fazer um programa sobre esse documento. Né? Aprove a Deus, é o nome do documento. Aprove a Deus o que? Nos salvar. E o Papa fala, ninguém se salva a si mesmo. E o Papa diz que nós estamos hoje de novo diante de duas heresias que aconteceram lá no começo da igreja, nos séculos I, século II, III e IV, que ele chama de arianismo e pelagianismo. O Papa fala, isso está voltando hoje. Ou seja, o que era o pelagianismo? Pelágio foi um monge no tempo de Santo Agostinho, que era gaulês, ali da região da Bretanha, que ele começou a dizer que o pecado original não existiu, era o pelagianismo. Né? O homem não precisa da graça de Deus se salvar, não. Não. Ele se salva pela sua própria força de vontade. Olha, quem combateu pesadamente foi Pelágio, foi Santo Agostinho. Até que o Papa condenou o pelagianismo. E quando o Papa condenou o pelagianismo, Santo Agostinho diz aquela frase que ficou célebre. Roma locuta causa finita. Roma falou, encerrou a questão. Era o quê? Era a autossalvação. Eu me salvo. Eu não preciso de Cristo para me salvar. Eu não preciso da igreja para me salvar. Eu não preciso dos sacramentos para me salvar. O Papa Francisco aprovou um documento da Sagrada Congregação da Fé. Entre aí na internet, no site do Vaticano, e leia esse documento. Né? Em latim é Proscuite Deo. A tradução, aprove a Deus. O Papa fala, ninguém se salva sem Jesus Cristo. Ninguém se salva sem a igreja. Ninguém se salva sem os sacramentos. O Papa colocou a coisa nos devidos lugares. Né? É uma continuação daquele documento do Papa Bento XVI chamado Dominus Iesus. Quando o Papa Bento XVI publicou a Dominus Iesus, né? O Senhor Jesus, o Papa Bento XVI disse a mesma coisa. Ninguém se salva sem Jesus Cristo, a salvação que se colocou na igreja pelos sacramentos. Nossa, foi uma rebelião contra o Papa Bento XVI. Até alguns padres, né, especialmente da teologia da libertação, Leonardo Boff, Beto, que é isso? O Papa está dizendo que só tem salvação na igreja, no sacramento. Ora, quem é que trouxe a salvação ao mundo foi Jesus Cristo.
E como é que Jesus Cristo implantou essa salvação no mundo? Pela igreja, através do quê? Dos sacramentos. Então houve uma gritaria danada. Agora eu acho interessante que o Papa Francisco repete e dizendo assim, que nós estamos diante de duas ameaças. Neopelagianismo, que nega o pecado original, portanto nega a necessidade de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo veio para anular o pecado original. Então a pessoa se salva sem Jesus Cristo, é a autossalvação. O documento coloca direitinho. Depois ele coloca o neognosticismo. Também o Papa fala, hoje há uma gnose de novo tomando conta da cabeça dos homens. O que é essa gnose? O que é esse gnosticismo? O gnosticismo é uma heresia que aconteceu no primeiro século da igreja, teve que ser combatida por São Pedro, por São Paulo, por São João, né? Que acreditava o quê? Entrou dentro da igreja. Cristãos gnósticos disse, não, a salvação, né, não é através de Jesus Cristo, não. A salvação é através de uma ciência, uns mistérios que a gente, né, alguns iluminados recebem e se salvam. Era um racionalismo dentro da igreja, desprezando a revelação de Deus, substituindo a gnose quer dizer conhecimento. Um conhecimento que alguns iluminados recebiam, né, de algumas fontes misteriosas, né? E atrás disso o que estava? Atrás disso estava o chamado dualismo. O gnosticismo era uma heresia que acreditava no seguinte, existem dois deuses, mentalidade errada, claro, do gnosticismo. Um Deus bom que só criou coisas espirituais, as almas, os espíritos, e um Deus mau que criou só coisas materiais. Então, para os gnósticos, o corpo era algo que não prestava. Então, desprezavam o corpo, praticavam até o suicídio, a chamada endura, para quê? Para libertar o espírito que está preso aqui do corpo que é mau. Mas eles explicavam por que esse espírito está preso aqui. Os gnósticos explicavam assim, é porque o Deus bom, ele criou os espíritos, mas houve alguns espíritos que se rebelaram, então o Deus bom, por castigo, prendeu esses espíritos na matéria, nos corpos. Então, na mentalidade gnóstica, né, o corpo não presta, o corpo é uma cadeia que está prendendo o espírito. Então, para os gnósticos, tinha que libertar esse espírito. E como é que esse espírito ia ser libertado, ia ser salvo? Não é por Jesus Cristo, não é pela paixão de Cristo, pela morte de Cristo, não, vai ser salvo. Como? Vai ser salvo por uns conhecimentos secretos, misteriosos, a gnose, um racionalismo que vai ser a salvação e não a revelação de Deus. Isso foi no século I, II, III. A igreja teve que condenar tudo isso, os primeiros papas da igreja condenaram, mas o Papa Francisco disse que isso está de novo dentro da igreja. Só que ele chama de um neognosticismo. Neo quer dizer novo. Neopelagianismo e neognosticismo. Está aí, meus irmãos. É a autossalvação. Então, aquele que não acredita em Jesus Cristo não tem fé. Então, São Paulo fala que é pela fé que sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, não é de um conhecimento secreto, não é de um racionalismo secreto, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, né? Pois é Ele, né? Diz aqui São Paulo, pois é Ele que nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas que Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Ou seja, a salvação está em Jesus Cristo. E agora, meus irmãos, a gente vê o Evangelho. Aí você vai entender a ligação dessas três leituras. O Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 14 até 21, onde Jesus tem aquela conversa com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um judeu famoso. Ele fazia parte do Sinédrio. O que é o Sinédrio? Era o tribunal mais importante dos judeus. Aquele tribunal que condenou Jesus à morte. Só que Nicodemos gostava de Jesus. Mas ele tinha respeito humano, ele tinha medo, então ele encontrava com Jesus só às escondidas, né? Então o texto diz aqui que naquele tempo,
Jesus disse para Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Você conhece muito bem essa passagem lá do livro dos Números, né? Em que o povo judeu estava lá em caminho da terra prometida, mas aquele povo muitas vezes blasfemava contra Deus. Ah, nós saímos lá do Egito, no Egito tinha as cebolas, no Egito tinha comida, e esse Deus nos trouxe aqui para o deserto, para morrer de fome, de sede, não sei o quê. Quer dizer, aquele povo valorizava mais a comida do que a liberdade. É como nós, meus irmãos. Aquele povo prometido, aquele povo em caminho para a terra prometida, significa o que para nós hoje? Nós a caminho do céu. Nós a caminho do céu. Só que esse caminho do céu é árduo, como foi árduo para eles atravessar o deserto. E como aquele povo começava a se lamentar, a se lastimar, era melhor voltar para aquela vida de escravidão lá no Egito. Nós também não fazemos isso? Ah, é melhor viver no pecado. O céu é muito difícil. A travessia desse deserto da vida para chegar no céu é muito difícil. Ah, é melhor eu voltar lá para aquela vidinha lá de pecado, onde eu podia adulterar, onde eu podia beber, onde eu podia não sei o quê. Sabe, meus irmãos, o Antigo Testamento é prefiguração do Novo. Então, Jesus para Nicodemo, assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, porque aquele povo estava blasfemando, então Deus permitiu, por castigo, por correção, que aquelas serpentes venenosas do deserto, que são terríveis, picassem o povo e o povo morria. Ou seja, Deus tirou a proteção. Vocês estão virando as costas para mim? Vocês não me querem mais? Não querem a liberdade da terra prometida? Não querem o céu? Preferem as delícias da pecaminosa da terra? Então abandono vocês. Aí a serpente já, pau. Mas aí o povo caía em si, foi lá para Moisés, pelo amor de Deus, pede a Deus para mudar essa situação. Moisés foi lá falar com Deus, Deus disse, tá bom, Moisés, levante uma serpente dessas terríveis, numa haste, e quem olhar para essa serpente, mesmo tendo sido picado por uma cobra venenosa, vai ficar curado, não vai morrer. Meus irmãos, que simbolismo extraordinário. Esta haste levantada no deserto é a cruz de Cristo. Essa serpente enrolada ali é o demônio que é crucificado. Cristo é crucificado, mas ele vence o demônio. É o demônio que é vencido pela cruz de Cristo. Então, quem olhar para essa cruz com fé, a salvação, vai ficar curado, vai ser salvo. Por isso que São Paulo fala, é pela fé que nós sejamos salvos. Aí o evangelista continua dizendo assim, né? Jesus continua dizendo para Nicodemos, né? Pois Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, veja a que ponto Deus nos ama, para nós não perdermos a vida eterna, não perdermos o céu. Ele sacrificou o seu Filho. Não é que ele obrigou Jesus a ser imolado, não, Jesus se ofereceu. Está lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, o verbo chega diante do Pai e diz, dai-me um corpo para eu fazer a vossa vontade, ou seja, para eu satisfazer a justiça divina. Deus, meus irmãos, é misericordioso, mas é justo. A humanidade pecou, alguém tinha que pagar essa conta. Porque Deus é pai, mas não é paternalista, não. Deus não passa a mão por cima, não. Como não tinha nenhum homem que era capaz de pagar a justiça divina, o horror do pecado da humanidade, que toma proporções infinitas, porque a majestade de Deus é infinita. O nosso catecismo diz que, ainda que o homem mais santo morresse na cruz, não adiantava. Então o Verbo se oferece, o Filho se oferece, o Filho único de Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, ele se oferece para morrer no nosso lugar, para que nós fôssemos livres do pecado. Então, Deus amou Nicodemos,
a tal ponto o mundo, que deu o que ele tinha de melhor, de maior, de extraordinário, o seu Filho único, para que todo que nele crê, agora vejam bem a exigência de Jesus, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Meus irmãos, quem não crer em Jesus não terá a vida eterna. E não sou eu que digo, eu vou ler para você o que aqui está no Evangelho. Então Jesus continua falando para Nicodemo. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Para que o mundo seja salvo. Por quê? Porque não tem outra salvação. São Pedro fala lá, Atos 4,12. Não nos foi dado outro nome debaixo do céu no qual nós tenhamos salvação. Então Jesus diz para Nicodemo, Deus amou tanto o mundo, que como não tinha um outro jeito de salvação, ele mandou o seu Filho. Agora, quem não acreditar no Filho, azar seu. Azar seu. Sabe, meus irmãos, a igreja diz o seguinte, não é Deus que joga ninguém para o inferno, não. É a pessoa que se exclui de Deus. O juízo final, para aquele que vai ser condenado, vai ser apenas uma ratificação da autoexclusão que a pessoa fez de Deus. Eu não quero Jesus. Eu não quero a igreja dele. Eu não quero o evangelho. Eu não quero. Então ele diz, está bem. Então vai viver sem Deus. Eu quero ler para você aqui, né, para você ter certeza que eu não estou aqui navegando nas minhas ideias. Eu quero ler o Catecismo da Igreja Católica quando fala isso. Né? O Catecismo aqui, eu até anotei aqui, no parágrafo que cita isso, parágrafo 837 do Catecismo, né? Depois tem outros parágrafos que cita, eu vou pegar um que é mais objetivo, que é o que fala a respeito aí do inferno, né? Você pode ver uma citação no parágrafo 1040, só um minutinho que eu vou encontrar aqui onde eu anotei isso, nesse texto que eu preparei. Tá? 1037. Quero ler para você. Muita gente pensa que Deus joga a gente no inferno. Não joga, não. Olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica, aqui no parágrafo 1037. Deus não predestina ninguém para o inferno. Para isso é preciso uma aversão voluntária a Deus. O que é uma aversão voluntária a Deus? A pessoa livremente diz, não quero Deus. Não quero o Cristo, que é a única salvação. Não quero. E aí isso é que é um pecado mortal. Se eu não quero Deus, eu vou viver no pecado, eu não vou obedecer os mandamentos de Deus. E aí ele fala, e persistir nela até o fim. Então o Catecismo deixa claro aqui, ó, não é Deus que joga ninguém no inferno, não. A pessoa se auto-exclui. O juízo final para a pessoa condenada é apenas uma ratificação daquilo que a pessoa quis, a auto-exclusão de Deus. E Jesus continua dizendo aqui no Evangelho, eu preciso ler antes de acabar a nossa conversa. Jesus diz aqui, né? Depois que ele fala, de fato, Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo que nele crê, né, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Né? Quem nele crê, olha aqui, não é condenado. Quem nele crê em Jesus não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no Filho de Deus. Ora, Deus manda o seu Filho, imolado na cruz, a maior tragédia que já houve na história da humanidade, o maior ato de amor que já houve na história da humanidade, e você não acredita? Então Jesus disse, então, já está condenado. Por quê? Ele fala aqui por quê? Porque não acreditou no Filho de Deus. Né? Deus está jogando a corda para você se salvar do afogamento e você não quer pegar a corda. Ora, se você não quer pegar a corda, você vai morrer afogado. E Jesus continua, ora, o julgamento é este, o julgamento do mundo. A luz veio ao mundo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo.
Quem anda comigo não anda nas trevas. Né? Só ler lá em João 12, João 8. Né? Mas os homens preferiram as trevas do que a luz, porque suas ações eram más. Então, cuidado, meu irmão. O que faz o homem negar Jesus Cristo, rejeitar Jesus Cristo e perder a salvação? O pecado, as suas obras más, as suas paixões desordenadas que ele se entrega a elas. Não pode. Por isso que nesse quarto domingo da Quaresma, a igreja grita isso nos nossos ouvidos. Não durma! Não durma! Não deixe passar a graça de Deus em vão. Não há salvação fora de Jesus Cristo, na igreja e nos sacramentos. Aí Jesus continua aqui. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas do que a luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz. Ou seja, quem não vive no pecado, quem age conforme a verdade de Deus, a verdade que salva, a verdade que liberta, então esse se aproxima da luz. Sabe, quem faz as coisas corretas não tem medo da luz. Quem é que quer fazer as coisas no escuro? Esses bailinhos aí que escurece o salão, quanto mais escuro, melhor. Por quê? Porque quer fazer safadeza no salão, não é verdade? O bandido quer assaltar na calada da noite. Os corruptos fazem suas tramas na calada da noite, não é à luz do dia. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que seja manifeste que suas obras são realizadas em Deus. Está aí, meus irmãos. Nós temos um céu pela frente. Nós temos um céu pela frente. Nós temos que atravessar esse deserto da vida como aquele povo judeu atravessou o deserto do Sinai para chegar à terra prometida, mas chegou à terra prometida. Josué atravessou o Rio Jordão e aquele povo tomou posse da Palestina. Isso simboliza para nós, a nossa caminhada nesta vida é uma caminhada em direção ao céu. Vamos atravessar um deserto, sim, mas a alegria de nós sabermos que vamos chegar no céu dá força para suportar toda essa travessia. Por que Jesus diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito? Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Ele vai ser pobre de espírito aqui, vai ser humilde, mas ele vai ganhar o céu. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados que promovem a paz, muito bem-aventurados que são perseguidos por causa do meu nome. Por quê? Porque eles vão ter o céu. Então, meus irmãos, é preciso a gente orar para o céu. É a alegria do céu que dá força para a gente atravessar o deserto da vida. São Paulo diz assim, se é só para esta vida, né, que eu rezo, que eu vou à missa, eu sou o mais infeliz dos homens. Por quê? Porque São Paulo sofreu barbaramente. Foi flagelado não sei quantas vezes, náufrago não sei quantas vezes. Então São Paulo, se é só para esta vida que eu coloquei a minha confiança em Deus, só para eu ter uma vidinha melhor aqui, eu sou o mais infeliz dos homens, porque a minha vida aqui foi uma desgraça, só sofrimento. Acabei morrendo decapitado. Mas não, eu sei em quem eu pus a minha confiança. Combati o bom combate. Agora eu espero a coroa de louros que o Senhor vai colocar sobre a minha cabeça. Quem era a coroa de louros? Quando os gregos faziam nas suas Olimpíadas, o campeão em cada prova recebia uma coroa de louro. Hoje recebe uma medalha de ouro. São Paulo diz, agora eu espero a coroa de ouro. Né? Então, ele fala lá na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, né? Nós somos cidadãos do céu. É de lá que nós esperamos o Senhor ressuscitado, que vai renovar o nosso corpo, assim como o seu corpo glorioso.
Meus irmãos, o que a Quaresma quer mostrar para nós é isto. Nós estamos no exílio. A terra é um exílio. A terra não é a nossa pátria. Ninguém vai ser plenamente feliz aqui. Não adianta você querer construir o céu aqui na terra, que o céu não é na terra. Quantas e quantas pessoas botam toda a felicidade no dinheiro, no prazer, só em viagens e mais viagens, e comidas e mais comida. Daqui a pouco os cabelos vão ficando brancos. Daqui a pouco as pernas começam a bambear. Daqui a pouco o coração já não começa a bater direito. Não adianta. Nós somos cidadãos do céu. É lá, São Paulo diz, que Deus vai renovar realmente a nossa felicidade para sempre. Meus irmãos, essa é a esperança cristã. É isso que a Quaresma quer colocar na nossa cabeça. Cristo nos salvou gratuitamente. Né? Então agora você entende a primeira leitura, né? Daquele povo que não tinha jeito, então Deus deixou ir para o cativeiro da Babilônia 70 anos. Esse povo se lamenta, chora ali, como mostra o Salmo responsorial. São Paulo aí vem dizer para nós que a salvação é gratuita pela misericórdia de Deus, na leitura dele, e depois do Evangelho vem dizer a salvação só em Jesus Cristo. Só quem olhar para a cruz, só quem olhar para a cruz e acreditar em Cristo será salvo. Acreditou no Filho de Deus. Como aqueles lá no deserto, que olhavam para aquela serpente venenosa presa lá naquela haste, ficavam curadas das picadas venenosas, né? Que é o quê? O veneno do pecado em nós. Senhor, nós queremos concluir essa nossa conversa, pedindo que o Senhor coloque essas verdades no nosso coração. Muitas vezes, Senhor, nós ficamos aí meio com medo dos sofrimentos desta vida, querendo até fugir desses sofrimentos, mas que o Senhor nos ensine que no nosso sofrimento nós participamos da sua paixão, mas também participamos da sua ressurreição. Ok? E que o Senhor tire do nosso coração todo o medo do sofrimento, porque o Senhor transformou o sofrimento em matéria-prima de salvação. Então que nós saibamos, Senhor, em cada missa, juntar o teu sofrimento com o nosso sofrimento e oferecer ao Pai pela nossa salvação, pela salvação do mundo. Como diz a oração litúrgica, fazei de nós uma perfeita oferenda. Fazei de nós, Senhor, uma perfeita oferenda. Coloque, Senhor, a paz nos nossos corações, o desejo ardente do céu nos nossos corações. Que nós não tenhamos como aqueles judeus que queriam voltar para o Egito, para a escravidão do Egito, com medo de atravessar o deserto do Sinai em busca da terra prometida. Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, pela intercessão de São José, dos anjos e dos santos, Senhor, que intercedem por nós no céu sem cessar, concede-nos, Senhor, a luta, Senhor, a coragem, a determinação de atravessar esse deserto da nossa vida em busca da terra prometida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, vocês que estiveram comigo. Deus seja louvado por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele faz por nós. Que Deus conceda a vocês um domingo abençoado, né? Cheio da graça e cheio da bênção de Deus. Fiquem com Deus, fiquem com a Virgem Maria, fiquem com as bênçãos do Sagrado Coração de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.